Precisamos de liderança americana, e você está fornecendo isso. Hoje o foco será a cúpula em Haia, principalmente sobre aumentar os gastos com defesa no Canadá e Europa. As nações estão comprometidas com isso. Vamos debater todos os detalhes, mas isso é realmente importante porque temos a ameaça russa contínua. Temos o fortalecimento massivo da China neste momento, militarmente, e claro, o terrorismo, as ameaças terroristas que ainda persistem. Mas cheio, o território da OTAN e, claro, vamos discutir a Ucrânia. Como garantir que levaremos a Ucrânia a uma paz duradoura e sustentável? Mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado pelo seu liderança pessoal. Em tudo isso, Marco. Obrigado. Acho que a reunião de hoje prepara o que espero e acredito que será uma reunião de líderes muito bem-sucedida em breve. A OTAN tem a chance de se tornar ainda mais forte como aliança. A aliança é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e nós pretendemos e nos esforçamos para não ter elos fracos nesta aliança. Está indo bem? Bom ver isso. O presidente apresentou o orçamento de 1 trilhão para a defesa, algo inédito, sem precedentes. Não é só gastar dinheiro, é investir em capacidades necessárias para as ameaças do século XXI, todos os tipos de ameaças diferentes que são distintas das ameaças do passado. Então eu acho que hoje prepara o terreno para a reunião de líderes que será muito produtiva. Também acho que, obviamente, a grande questão na mente de todos é o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos deixou absolutamente claro que quer o fim da guerra. Ele está aberto a praticamente qualquer mecanismo que nos leve a uma paz justa, duradoura e permanente. E é isso que ele quer ver. Ele quer ver o fim das guerras. Ele quer evitar que guerras aconteçam. O objetivo da OTAN é prevenir guerras. Por meio de sua força. É por isso que queremos ver a OTAN mais forte, com investimentos entre todos os parceiros para fortalecer cada um e a aliança. E também ele quer acabar com as guerras. E essa é a esperança em relação à Rússia e à Ucrânia. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Nesse sentido, mas queremos ver avanços nesse aspecto. E qualquer que seja o mecanismo estabelecido, qualquer que seja o processo necessário, quero dizer, estamos abertos a ser construtivos e ajudar como pudermos para acabar com o conflito. Vou dizer e repetir. Não existe solução militar para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esta guerra vai terminar não por uma solução militar, mas sim por uma solução diplomática. E quanto mais cedo um acordo puder ser alcançado para acabar com esta guerra, menos pessoas morrerão e menor será a destruição. E no fim das contas, esse é o objetivo do presidente. Ele quer, como vocês viram durante sua viagem, que está acontecendo agora no Oriente Médio, e ele falou sobre isso em seu discurso há alguns dias atrás, espero que tenha assistido, foi um discurso bom e importante. E o que isso marca é quando ele está interessado em construir coisas, não em destruir. Ele quer economias e países focados em construir coisas, melhorar as coisas, proporcionar oportunidades e prosperidade para seu povo. E ele é contra tudo o que impede que isso aconteça, como guerras, terrorismo e toda a instabilidade que vem junto com isso. É por isso que ele tomou uma decisão ousada em relação à Síria. E a esperança é que as novas autoridades lá aproveitem essa oportunidade para reconstruir o país e fazer com que ele se recupere transformá-lo de uma fonte de instabilidade em uma fonte de estabilidade. E é por isso que ele quer ver o fim da guerra na Ucrânia, né? Porque há pessoas sofrendo, coisas sendo destruídas e vidas sendo viradas de cabeça para baixo. Há milhões de ucranianos que vivem fora das fronteiras do seu país. O mundo que o presidente deseja ver é aquele em que as pessoas possam voltar para casa e reconstruir seu país, ajudando a economia, não a lutar uma guerra. Mas, obviamente, estamos em uma situação muito difícil agora e esperamos que possamos encontrar os passos adiante, que levem ao fim desta guerra de forma negociada e também à prevenção de qualquer guerra no futuro como resultado disso. Ou seja, uma paz que garanta não apenas o fim desta guerra, mas também impeça que uma nova comece em algum momento no futuro. Então é muito trabalho, continuamos comprometidos com isso. Como todos, estamos impacientes, queremos ver isso acontecer, mas é difícil. Esperamos que algum progresso seja feito em breve. Tornando isso possível. E teremos muito para discutir hoje. Temos a próxima cúpula em Haia, em junho. Então vamos discutir. É claro como manter nossa segurança, dado o fato de que a Rússia continua sendo uma ameaça. Vemos o aumento do poderio militar na China.
Sabemos que as ameaças do terrorismo são muito reais, então precisamos garantir que gastamos dinheiro suficiente em toda a OTAN para manter nossa segurança. E não apenas gastar o dinheiro, mas também garantir que temos todos os recursos necessários para garantir que realmente tenhamos as defesas de que precisamos. Também discutimos a produção industrial de defesa. Precisamos produzir mais em toda a OTAN. E, claro, a Ucrânia. Garantir que nós, coletivamente, faremos o que for necessário para assegurar que a Ucrânia possa prevalecer e que possamos juntos ajudar a Ucrânia a trazer esta guerra para uma paz duradoura e sustentável. Então, há muito o que discutir. Fico feliz em responder a algumas perguntas e nos veremos depois da reunião para uma coletiva de imprensa mais longa. Secretário-geral, então os NEO já estão pedindo 5%. Alguns países falam em 20%, ou talvez 30%. Quão realista é esse cronograma quando sentimos que os aliados podem alcançar 2% até a cúpula de Haia? Bem, eu não vou entrar em números agora, mas sua pergunta está certa. Claro, de que o debate será muito sobre gastar mais. A boa notícia é que eu presumo que antes de Haia veremos muitos países chegando aos 2%. Ainda tínhamos 8 países que não estavam nos 2%. Agora parece que vamos avançar bastante para trazer toda a aliança aos 2%. Isso vai construir, por assim dizer, a plataforma de lançamento para a cúpula. Mas então precisamos fazer muito mais. E é exatamente nisso que vamos focar hoje. Sim, mas quando se trata de... Eu vi alguns rumores sobre isso, mas não temos nenhum anúncio a fazer. Sobre os parceiros que serão convidados, como a UE, o IP4, a Ucrânia e outros. Então, nenhum anúncio no momento. A cúpula está a cerca de 5, 6 semanas de distância agora. No momento certo, faremos todos os anúncios. Secretário-geral. Um pouco mais alto? Sim, bom dia. Por favor, explique. Por que 3,5% mais 1,5%? Bem, estamos discutindo sobre números claros aqui, mas não vou confirmar nenhum número que esteja sendo especulado agora. Tudo bem, você faz isso, mas eu não posso fazer porque ainda estamos discutindo, né? Então, você não ouvirá nenhum número. Mas é verdade que quando se trata dos gastos centrais com defesa, precisamos fazer muito mais. Primeiro, porque precisamos de todas as capacidades funcionando. Há tempo de poder, como sabemos, os russos irão entre 3 a 5 anos a partir de agora se reconstituir. É isso que estamos ouvindo em toda a OTAN. Então precisamos estar preparados para isso. Também há uma demanda clara do nosso maior aliado para garantir que igualemos em termos de gastos o que os EUA estão fazendo e o que europeus e o Canadá estão fazendo. E ao lado da ameaça russa está, claro, o fortalecimento chinês, temos o terrorismo. Portanto, ao lidar com tudo isso, precisamos gastar mais e pensar no que fazer para garantir que todos os gastos relacionados à defesa estejam assegurados. Por exemplo, para garantir que as pontes estejam lá, para você e para mim dirigirmos nossos carros, mas também, se necessário, para garantir que a ponte suporte um tanque. Todos esses gastos precisam ser considerados, com certeza. Senhor secretário-geral, Putin se recusa a ir a Istambul. O senhor acha que Putin realmente quer negociar? Bem, claramente, a Ucrânia está pronta. A Ucrânia está pronta para se comprometer com um cessar-fogo e negociações imediatas. Isso está absolutamente claro. A bola agora está claramente com a Rússia. Eles precisam explicar o que estão fazendo, por que estão aqui ou não e com qual equipe, ou seja lá o que for. Mas vamos garantir que todos entendam que a bola está com eles. A Ucrânia quer começar as negociações o quanto antes. E, como eu disse antes, é graças aos americanos e ao presidente Trump que o impasse foi quebrado. Agora cabe aos russos garantir que tomem os próximos passos necessários. Qual o papel da Turquia nas negociações entre Rússia e Ucrânia e o que devem esperar dessas negociações? Bem, a Turquia desempenha um papel importante aqui porque
A Turquia tem boas relações com todos os parceiros relevantes e é vista como um local sério para as negociações. E também, digamos, vocês têm o poder de convocação, têm as pessoas certas com seu ministro das Relações Exteriores, seu presidente, para ajudar a levar essas conversas a um bom desfecho. Então, a Turquia é importante aqui, mas, obviamente, isso só pode acontecer se os russos comparecerem com uma delegação relevante. Então precisamos ver o que acontece nos próximos dias. Ainda estou cautelosamente otimista de que, se os russos também estiverem dispostos a cooperar, e não apenas os ucranianos que já estão fazendo isso, mas também os russos, poderemos alcançar alguns avanços nas próximas semanas. Ainda estou cautelosamente otimista. Secretário-Geral, o que o senhor acha do fato de a Alemanha continuar retendo seus caças Libério II para a Turquia após a prisão do imã Orbán? Essa foi a maneira certa de lidar com um parceiro da aliança e é adequado vincular uma questão de política a princípios como o Estado de Direito? De modo geral, nós, na OTAN, incentivamos os aliados a não imporem restrições à venda de armas entre aliados. Quando se trata do Eurofighter, você provavelmente ouviu o chanceler Merz após a minha reunião para as sedes da OTAN na semana passada. Então, ele claramente estava fazendo comentários, insinuando decisões a serem tomadas. Não quero falar mais sobre isso. Mas, de modo geral, novamente, para a OTAN, nós incentivamos os aliados a não terem essas restrições. Então, mais uma ou duas perguntas finais, porque acho que outros ministros querem aproveitar sua companhia. Por favor. Sim, bem, o escritório de aquisições da OTAN em Luxemburgo iniciou essas investigações e está trabalhando muito de perto com todas as autoridades relevantes. E, obviamente, continuaremos fazendo isso. Queremos chegar à raiz desse problema. Nós, como OTAN, não aceitamos qualquer forma de violência de princípios judiciais, de forma alguma. Mas, obviamente, não posso dizer mais sobre isso, porque agora está com a autoridade judicial. A OTAN realmente incentiva todos os aliados a não terem barreiras entre nós. E quando se trata, por exemplo, da base industrial de defesa, a Turquia possui uma base industrial de defesa muito impressionante. Ela já está fortemente trabalhando em conjunto com empresas de toda a Europa, além dos Estados Unidos e Canadá. E eu acho que, quando a União Europeia está elaborando orçamentos e planos, isso é muito positivo. Precisamos disso. Todos os países podem ter resultados positivos com isso. Mas então que não haja barreiras. Última pergunta deste lado, e então eu vou sim. Bem, vamos por etapas. Está claro que a Rússia está enviando apenas uma delegação de nível inferior agora para a Turquia, para essas conversas de paz. Foram os ucranianos que disseram: estamos prontos para sentar com os russos, concordar com um cessar-fogo e imediatamente iniciar negociações sobre os próximos passos para acabar com esta guerra terrível. Por quê? Porque foi o presidente Trump quem quebrou o impasse. Tenho total confiança em como ele e sua equipe estão conduzindo isso, então eles vão pensar nos próximos passos e coordenar de perto com os aliados.